Boa noite, amados. Irmã já abre, que eu já estou com sede. Eu já estou acostumada. Faz muito tempo que eu não ministro na igreja, né? Virei uma ministra de live, né? Estou acostumada com a internet, por isso que eu vou saudar os nossos telespectadores. Antônia Silva, acho que é Toinha, beijo Toinha. Daiane Oliveira, Shirlane, Dulcinete, Jussara, Duarte, Marislaine, Márcia Freitas. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Se conecta mesmo com a palavra, nós vamos falar um pouco sobre serviço, né? Esse mês a gente está falando sobre serviço na casa do Senhor, né? E eu te motivo mesmo, né? A se conectar com esse assunto, né? Parece que quando vem do púlpito, né? Parece que é uma imposição para que você sirva, né? Para que você vá correndo ao final do culto. Lá na secretaria dê o seu nome. Mas é mesmo para lhe motivar, né, trazer esclarecimento para que você entenda que nós somos chamados, né, para ser ministros da nova aliança. Nós somos chamados para servir, né, e o serviço é uma das formas que o Senhor molda o nosso caráter, nos ensina a ir de encontro ao que o mundo prega. Porque no mundo é o quê? Ame primeiro você, escolha primeiro você é mais importante, ame a si mesmo, e amor próprio, e empoderamento, e todas essas coisas. E se a gente não escutar palavras que nos tragam para o eixo, que diz, sirva o outro, né, a semelhança de Jesus, honre ao outro, considere o outro mais do que a si mesmo, nós somos tendenciosos, mesmo vindo para a igreja, né, querer viver como que um clube social. Eu só vou servir na parte que eu gosto, eu só vou servir até a parte que é confortável. E é o serviço na casa do Senhor, porque você pode servir fora. E você deve servir fora. Mas quando você aprende a servir na casa do Senhor, você está apto a servir em qualquer canto, a qualquer pessoa. Porque quando a gente se dispõe a servir alguém, né, lá fora ou na nossa casa, muitas vezes a gente faz na medida que a gente mesmo coloca. Eu vou só até aqui. Esse é o meu limite. Mas quando é o Senhor que diz, venha servir aqui na minha casa, aí você tem que ir um pouco a mais. Você tem que, muitas vezes, né, negar o seu eu e servir dentro, né, de uma ordem que talvez você não concorde ou não se sinta confortável. Amar aquele irmão que às vezes não é amável com você. Porque no mundo, né, nas nossas relações de trabalho, até nos casamentos hoje em dia, você não gosta mais da pessoa, você faz o quê? Separa. Acontece isso. E existe muitas pessoas dentro da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, que tem essa mentalidade. Eu não gostei, deixo pra lá e pronto. Eu só vou ficar onde eu sou amado, onde as pessoas me enaltecem. E nós vamos ver algumas coisas, né? E a vida do apóstolo Paulo, que não é assim, né? Eu não estou dizendo que servir é um peso. Eu amo servir ao Senhor. Mas nem sempre é tão fácil como a gente gostaria. Nem sempre é tão confortável. E às vezes eu conheço vários, e você também vai conhecer várias pessoas que começaram a servir o Senhor com empolgação, com alegria, amigo de todo mundo, na primeira contenda, na primeira raiva do líder, na primeira raiva do pastor, já não quer mais servir. Ou então, depois de alguns anos, algo vai de encontro a ele, ele não concorda com algo ou com alguém da igreja, com alguma coisa que se faz na igreja. E ele desiste de servir. E eu digo a você, todas as pessoas que eu conheço, que desistiram de servir ao Senhor aqui, não é lá fora. Porque existe também essa ideia. Não, eu sirvo o Senhor em casa. Não. Você não consegue servir o Senhor só em casa. Você precisa servir aqui. E todas as pessoas que se magoaram com alguém, e eu não estou falando que não existem motivos, amados. Mas com motivo ou sem motivo, com justificativa ou sem justificativa, todas as pessoas que eu conheço que desistiram de servir ao Senhor, elas não estão bem. Porque às vezes parece... Obrigada. Parece que quando você cessa aquela fonte de desconforto, não, agora eu vou ficar bem.
mas nenhuma delas, o tempo provou que nenhuma delas conseguiram permanecer firmes no Senhor. Estão alegres servindo ao Senhor, estão alegres no Senhor. Então é uma vacina mesmo e uma motivação também, não vai ser só a parte pesada, vai ter a parte motivadora. De que se vier essa ideia, se você não decorar nada do que eu falei, mas amanhã, provavelmente, talvez hoje, você já seja tentado. Você vai ter raiva de mim, vai ter raiva do pastor Rômulo, do pastor Ives, do pastor da igreja. Aí você pode dizer, né? Um irmão diz, meu Deus, alguém tem alguma coisa para falar do pastor Jacques? Eu digo, tem, irmã. Tem, está com raiva e nunca mais voltou para a igreja. Então, não depende. Não é uma questão que depende dos outros. É uma questão que depende de nós. De como nós enxergamos, da expectativa que a gente coloca nas pessoas, nas coisas. E o serviço ao Senhor vai dizer assim, olha, o seu líder não é perfeito, o seu irmão não é perfeito, você não vai concordar com muitas coisas, naturalmente. Mas você vai continuar servindo ao Senhor. Por causa dele. Não porque você concorda, ou porque você gosta, porque é legal. Mas você vai permanecer quando não for tão confortável. E é essa palavra que eu quero dizer. Se alguém, né, lhe chatear, não fizer da forma que você quiser, você diz, meu Deus, como é que pode aquele irmão, ou até mesmo eu, às vezes eu estou lá na secretaria, você pode não gostar de mim em algumas coisas, muitas vezes eu tenho que botar algumas regras, né? E aí você não vai gostar de mim porque eu vou dizer um não, ou alguém vai dizer um não. Mas saiba que nós precisamos corrigir os nossos corações. E às vezes lidar com a ofensa. Porque você pode pensar, mas tal pessoa fez isso. Ela agiu errado. Né? Que às vezes a gente fala, ou pensa, ou diz. Como é que pode um pastor, um ministro, um irmão Ginda fazer aquilo, falar aquilo? E a gente quer justificar a ação do outro, ou a omissão do outro, para permanecer servindo ao Senhor. E quando a gente olha para a vida de Jesus... Quem duvida que Jesus era perfeito? Amém, ninguém. Jesus era perfeito, Jesus é perfeito. Mas houve muitos questionamentos. Muitas pessoas chamaram Jesus de demônio. Que ele servia a Belzebu. Então o problema não estava em Jesus. Porque Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado. Né? Quando a gente vê alguém pecando... E alguém que você, de repente, está em posição de autoridade, ou que está servindo ao Senhor com intensidade, porque pode acontecer, todo mundo está sujeito a isso. Aí você quer justificar. Como é que pode? Você vir naquela igreja não. Está vendo fulano, está vendo cicrano? Já está não sei quantos anos na igreja, ainda faz isso, ainda fala isso. Mas muitos desistem de Jesus, e Jesus não pecou. Pelo contrário, ele removeu os nossos pecados. Amém? Então, quero ler com você 2 Pedro. Eita, Glória, nem contei o tempo. Me ajuda aí, pastor Ives. 1 Pedro, amados, perdão. 1 Pedro 2, versículo 9. Diz o seguinte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, não sei você, eu vou contar... Né, um pecado, uma falha, todo mundo já se interessa, ó, já todo mundo uns se ergue, outros olham mais, quando a gente conta as coisas assim, né? Mas eu não gostava desse negócio de ter que repetir as coisas, né? Igual aqueles memes que tem na internet. Quando o pastor diz, fale não sei o que para o seu irmão. Eu ficava pensando, para que isso? Ficar repetindo a mesma coisa. Mas eu não dizia, obviamente, né? Mas eu pensava. E você também pode pensar e pode estar pensando exatamente agora sobre isso. Mas aí chegou a revelação. Porque a nossa mente não entende. Quando você lê assim, vocês são raça eleita, sacerdócio real. Aí você diz assim, sacerdócio real, eu sou sacerdócio real, eu sou sacerdote.
Porque eu não tinha costume, eu não frequentava igrejas, não sabia como era igreja. O máximo que eu sabia de igreja é que existia uma lei de crente. E que todo mundo da minha casa não gostava da lei de crente. E quando eu conheci ao Senhor, e não foi, né? Não foi uma experiência, eu gosto de contar essa experiência que algumas pessoas ficam condenadas. Eu passei muito tempo condenada porque não foi uma experiência cheia de emoções. Né? A pessoa diz, eu recebi Jesus e um negócio no meu coração, as minhas pernas tremeram. E eu tinha que sair falando para todo mundo. E foi uma coisa, um fogo, um negócio. Eu não senti nada disso. Não. A perna não tremeu, eu não chorei, o coração não acelerou, nada. Mas chegou uma convicção do Espírito, que aquele homem que havia me apresentado, Jesus Cristo, eu precisava dele. Eu sabia porque sabia. E eu disse, eu quero servir a esse Jesus. Eu quero esse homem na minha vida. Que foi o que a samaritana, né, começou a se interessar. Você lembra do texto da samaritana? Não vou ler. Mas o texto da samaritana, que é uma mulher, né, digamos, de um povo, no contexto atual, de um povo que pertencia a uma margem, era um povo marginalizado. E Jesus era judeu. Os judeus eram um povo da aliança. É o povo que tinha aliança com Deus, o único povo da terra que tinha aliança com Deus. E a samaritana, embora também os samaritanos ainda tinham essa questão da aliança com Deus, mas era um povo marginalizado. Ela encontra com Jesus. E Jesus começa a falar algumas coisas, né? O pastor falou, eu achei isso incrível também. Jesus é irresistível. Ela começou a resistir de Jesus. Como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? E aí Jesus começa a falar com ela. E quando Jesus fala com você, você não consegue resistir. Aí você pode dizer, mas fulano ainda está resistente. O coração está endurecido. Ore para que o coração dele seja quebrantado. Porque quando ele fala, ainda que não venha emoção, ainda que as pernas não balançam, ainda que não faça muito sentido, as suas defesas baixam. E de repente aquela mulher que estranhou aquele pedido, começa a dizer, Jesus me dê dessa água, estou parafraseando, tá? Depois você lê lá em Lucas. Jesus me dê dessa água, porque eu não preciso mais voltar aqui e beber. E Jesus começa a ministrar coisas eternas e espirituais para uma mulher, né? Que você vai ver o contexto dela, ela não era uma mulher honrada no meio que ela estava. Mas Jesus ministrou àquela mulher, né? E deu a ela, né, o privilégio, né? Alguns historiadores dizem que ela foi a primeira missionária, porque ela escutou a mensagem de Jesus, e não foi nem a mensagem da cruz. Jesus se revelou a ela, eu sou o Messias. E ela saiu correndo para falar sobre o Messias. Então Jesus pega uma mulher sem honra, sem dignidade, de um povo marginalizado. Eu vou lhe dar a honra de falar a outros. E aí muitos vêm e digam, o que é isso aí? E você acha que essas pessoas vinham com credibilidade? Pensando, não, aquela mulher que já teve 5 maridos, que ela está agora já não é dela, é de cicraninha. Mas eles vieram. Possivelmente o texto não diz. Mas eu acredito que não pela credibilidade de quem ela era, mas por aquilo que ela falou. E possivelmente alguns para contestar o que ela falou. Por olhar que ela era uma mulher indigna. E aí eu acho isso lindo, maravilhoso. E foi isso que Jesus fez conosco. Ele pega um povo que nem sabe que precisa de redenção, que está, né, como a palavra diz, no pecado, no lamaçal do pecado, e diz, eu vou dar a minha vida por você. Eu vou lhe redimir. Eu vou lhe lavar dos seus pecados. Eu vou transformar você, como diz aqui a palavra, sacerdote. E quando você pensa em sacerdote, eu não sei você, mas vem logo aquela imagem do Antigo Testamento. Eu não trouxe de propósito para você pensar. Porque para a gente aprender a Bíblia, a gente precisa pensar sobre o que está escrito. Aquele homem, né, com as vestes brancas, com pedras preciosas, com detalhes de ouro. Você vê uma coisa gloriosa, esplendorosa. Aí você diz, eu que vim, né, da minha terra, eu amo o Ceará, mas eu que vim do Ceará, e não tenho nem 1,55 m.
Eu que tenho dificuldade de falar para pessoas. Eu que nunca me imaginei ser crente. Logo eu. Aí volta a história. Por que eu preciso estar dizendo na igreja e em casa? Eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote. Eu sou sacerdotisa. Eu sou raça eleita. Eu sou geração santa. Porque a nossa mentalidade vem de um mundo marginalizado. Onde, no curso de hoje, no mundo aí afora, tem a live, né? Eita, eu estou me mexendo muito, né, irmão? Vi agora. Vou ficar mais parada. No mundo de hoje, e não sei se vai cair essa live, mas acontece, as pessoas hoje dão mais valor a animais do que a pessoas. E eu amo animais, eu tenho uma gata, dou a melhor ração para ela. Todo dia eu digo que ela é a gata mais linda do mundo. Mas eu tenho consciência que existe uma filosofia aí fora que quer dizer que para o animal você dá a melhor coisa e para o homem, para a pessoa, para a criança, para a mulher, é a pior coisa. Quando a palavra diz que o homem é a coroa da criação, o homem ser humano, não é porque a gente merece, mas foi Deus que quis assim. Aí lá fora eu escuto, não, é melhor, quem nunca escutou? Não responda. É melhor lidar com bicho do que com gente. Aí Jesus diz, meu Deus. Mas por que será? Porque o bichinho, né, geralmente você tranca ele, dá uma comidinha, ele fica lá no canto, você deu comida e um lugar para ele dormir, ele fica bem. Mas gente, servir na casa do Senhor, você precisa o quê? Muitas vezes engolir seco, engolir sapo. Ter que ser amável quando alguém é rude com você. Então, tudo desse mundo, amados, é literal. Tudo desse mundo vai de encontro, vai em contramão ao que o Evangelho diz. Aí se eu e você não estiver escutando uma palavra, estiver ouvindo e repetindo, eu sou sacerdote. Aí você imagina a figura que eu falei, né? Aquela veste branca, linda, linho puro, linho fino. Não sei se você, mas depois procure na internet, né, o santuário, o Santo dos Santos. Você vai ver que é tudo de ouro, é tudo lindo, tudo maravilhoso. É ouro, é cobre, né? Se você for olhar, tem algumas representações, parece que é tudo perfeito e nada está fora do lugar. E aí você olha para você e diz, eu sou sacerdote. Aí você vem para as escrituras que diz, você é sacerdote. Sabe aquela vestimenta, aquele linho fino, puro, branco, é a representação de santidade. E você é santo. Às vezes eu me chocava, eu era uma pessoa muito religiosa. Não parecia, né? Porque eu ficava calada, eu não dizia. Mas como assim eu canto? Eu sou santo, eu sou geração eleita, eu sou poderoso. Por quê? Porque o mundo aí diz o quê? Que você não vale nada, você vale menos do que um bicho. E a palavra diz o quê? Que o Filho de Jesus, o Cordeiro perfeito, você vai ver toda a simbologia de Jesus, das vestes sacerdotais, do Santo dos Santos, eles trazem, né, uma sombra do que iria acontecer no futuro. Hoje eu e você somos o templo. E aí você pode estar muito chocado, assim como eu também fiquei. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em o Espírito Santo. Sabe aquele lá em Gênesis? Que quando Deus deu uma ordem, todas as coisas vieram a ser formadas? Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo está dentro de nós. Só que no dia que eu não estou bem, né, para quem é casado, no dia que não acorda bem, aí briga com a mulher diz não sei o quê, e você diz outra coisa, parece que todas essas realidades, elas perdem as forças. E como é que eu faço para com que essas realidades sejam uma realidade todo dia? Porque às vezes parece que as coisas só funcionam dentro da igreja, né? Sentado no banco da igreja. Parece que existe uma mágica no banco da igreja, que quando você está sentado aí, tudo funciona. Tudo parece que dá certo. Aí quando você sai, quando você vai para casa, quando você deita na sua cama ou senta na sua cadeira e se levanta, parece que nada mais funciona.
Por quê? Porque a nossa mentalidade, muitas vezes, só está sendo forjada aqui. E quando a gente deixa? Quando a gente não vive. Porque essa besteira de ser sacerdote. Né? Sacerdote. Eu sou sacerdote. É, você é. Mas não pareço. Mas é. Assim como aquela mulher, a samaritana, né? E faz parte da nova realidade, uma das realidades da nova criação. Nós somos agora adoradores, em espírito e em verdade. Quer dizer que eu preciso cantar? Não. Não falou que a mulher cantou. Jesus falou sobre adoração. Não falou sobre cantar. Cantar, a gente adora cantando? Sim. Pode adorar cantando, mas você não sei cantar, né? Não sabe, vou contar minha história, outra parte também não tão legal. Né? Tem a história de Faraó, que a única coisa que que Potifar privou de José foi a esposa dele, né? A Potifa, como diz Vera. A única coisa que o pastor me privou de eu não fazer foi cantar. E ele adora contar essa história, eu acho também bem engraçado. 30 segundos foi o suficiente para eu ser desqualificada para o louvor. Mas eu continuo sendo uma adoradora, ainda que o pastor diga, minha filha, você não sabe cantar. Então, amados, para a gente viver essas realidades, que parece uma coisa, né? Se você assistiu alguma aula do Rema, e se você não, venha assistir a primeira aula, dia 25, você diz, meu Deus, isso é maravilhoso. Né? Como diz aí uma influência, o quê? Maravilhoso. Mas parece uma realidade muito distante. Parece que eu não consigo viver essa realidade. Porque eu sou assim, eu sou assado. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Eu tenho um pavio curto, né? Eu gosto dos temperamentos. Tem aqueles que são coléricos, enérgicos. Eu tenho um pavio curto. Eu não consigo me adequar. Mas você já está. Você só precisa dizer para a sua mente que você é o que Jesus já disse que você é. E aí a gente pensa, Paulo, né? Quem conhece Paulo, apóstolo Paulo, São Paulo, né? Paulo era essa pessoa enérgica, colérica. Eu leio os textos e parece que eu estou vendo Paulo assim com sangue nos olhos. E aí você pensa, não, porque Paulo foi vaso escolhido. Tem lá em Atos dizendo, Ananias dizendo, porque esse foi para mim um vaso escolhido. Aí tem aquela história que eu decoro. Deus não escolhe os capacitados, né? Capacita os escolhidos. Mas aí Deus escolheu todo mundo. Só falta você acreditar que você é um escolhido. E aí Paulo, que era perseguidor da igreja. Paulo que provavelmente os historiadores dizem que ele era um homem rico, influente, intelectual, criados aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja. Ou seja, a palavra diz que não chamaram ele, não, ei Paulo, persegue aí esses cristãos e mata esse povo, não. Ele foi lá, parafraseando, me dê as cartas porque eu mesmo quero perseguir. Então a pessoa tem que ter uma energia, né, para poder fazer isso. E esse Paulo que a gente, né, que a palavra diz, e ele diz lá em 1 Coríntios, quando ele vai ministrar a ceia, né, dizendo que eu vou parafraseando, eu vou compartilhar com vocês o que eu mesmo recebi do Senhor. Ele recebeu do Senhor, né, ele escreveu boa parte do Evangelho. Paulo brigou com Barnabé. Você sabia disso? Paulo brigou com Barnabé. E Barnabé foi a primeira pessoa, você desentendeu, amados, não está dizendo que eles se bateram, não. Barnabé foi a primeira pessoa que acreditou em Paulo. Paulo não tinha credibilidade não, porque ele era um perseguidor. Barnabé foi lá e disse, eu acredito em você. Aí chega um tempo que Barnabé quer levar Marcos. E Paulo diz, de jeito nenhum. Aí, resumindo, Barnabé disse, pois tá bom, eu vou com Marcos para outro canto. Esse mesmo Paulo, né, que tem essa energia, essa força, eu imagino Paulo como um homem muito ousado. Ele diz lá em 2 Coríntios, falando para os irmãos das perseguições, que ele, se eu não me engano, e não lembro quem é a outra pessoa. Não dá tempo de ler porque já correu bastante. Mas ele diz que eles se desesperançaram da própria vida.
Aí você diz, não, é um sentimento atual. Não, Paulo esteve em uma encruzilhada tal que ele diz. E Paulo temia ao Senhor, amava a Deus. Paulo era, né, o exemplo do cristão. E Paulo diz, nós nos desesperamos da nossa própria vida. Esse mesmo Paulo, ele, né, que ele escreve as cartas, ele diz, olha, acho que é Introde, ninguém foi para a minha defesa. Porque Paulo foi perseguido. Paulo foi preso, né? E as defesas, elas eram públicas. E você vê Paulo dizendo, Timóteo, vem depressa, traga a minha carta, traga a minha capa, traga os meus livros. Então você vê fragilidade e vulnerabilidade como todos nós temos. E a única coisa que você vê, né, que Paulo faz, ele fala sobre as suas credenciais, que ele era judeu de judeus, hebreu de hebreus. E uma hora, alguns textos até parecem, né, contraditórios, Paulo falando, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não que eu seja perfeito, mas eu avanço para o alvo. Nesse mesmo texto, na sequência, depois ele diz, nós que somos perfeitos. Então, né, como diz em Tiago, não é sobre Paulo, mas é falando sobre Elias. Era um homem que operou muitos milagres, um profeta, um homem ungido. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou e algo aconteceu, algo extraordinário aconteceu. Então, muitas vezes o impedimento, né, ou para começar ou para continuar de servir a Deus, é porque a gente olha para a nossa capacidade. Ah, eu não sou capaz. Eu não consigo. Ah, mas eu nem sou tão santo assim, eu nem sou tão digno assim. De uma concepção natural. Mas se você entender o que está escrito aqui, pedir revelação, você vai ver que a sua vida vai se moldando. E é um processo. Não é nesse primeiro culto que você vai chegar em casa com toda a convicção. Eu sou santo, sacerdócio, raça eleita, povo escolhido. Mas é na permanência em Cristo. E muitas vezes, a nossa permanência em Cristo pode depender da permanência no serviço. Porque o povo diz, não, eu sirvo a Deus em casa. Não preciso da igreja. Aí o autor lá de Hebreus diz, olha, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Antes, diga ao outro, ei, Jesus está voltando. E às vezes a gente tem queixa, mas eu tenho queixa, já tive raiva, já tive dificuldade de liberar perdão por várias coisas. Já tive muitas questões. Mas chegou alguém e diga, olhe, se levante, isso é só um momento, é só uma circunstância, é passageiro, Jesus está voltando, vamos servir ao Senhor. Aí se você estiver em casa, ninguém vai dizer isso para você, vai dizer o quê? Fique deitado, tão bom no ar-condicionado. Estou tão cansado, o dia todinho trabalhando, ainda vou vir, cantar, ficar em pé, lavar chão. Em muitos momentos da minha vida, amados, eu sei que eu permaneci no Senhor porque eu me dispus a servir. Porque quando a minha mente não entendia, meu Deus, que negócio estranho. Porque era muito estranho, porque eu não vivia esse contexto de igreja. O pouco entendimento que eu tinha é que salvação era por obras. Aí agora alguém me diz assim, olha, você é justificada, você tem vestes de justiça, você é santo. Deus sacrificou o filho dele para lhe salvar. Eu, como assim, gente? Então, no primeiro momento, como eu disse, eu não tinha esse amor. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada. Não, eu digo, eu acho que tem alguma coisa errada comigo e eu preciso consertar. E eu passei muito tempo sem entender, eu passei muito tempo sem ter esse negócio de primeiro amor que o povo fala. Eu não tinha esse primeiro amor, não. Eu digo, rapaz, eu estou aqui porque eu entendo que eu preciso estar e eu vou só obedecer. Eu não entendo, muitas coisas são muito estranhas. A primeira coisa, né? O pastor chegou para mim, minha filha, você vai operar aqui essa mesa de som. Eu digo, eu não sabia nem o que era som. Eu, meu Deus, acho que ele tem esse pastor tem algum problema. Como assim? Ele vai me botar para operar uma mesa de som, eu não sei nem o que é som. Então, se eu cheguei até aqui muito, amados, foi pelo serviço. Porque quando eu não compreendia, quando eu estava chateada,
Quando eu estive também, né? Espero que não aconteça com você, mas eu estive revoltada com Deus um tempo, porque algumas coisas não aconteceram da forma que eu queria. Mas eu decidi, eu vou ficar aqui. Muitas vezes eu fiz planos de fuga. Mas eu digo, eu não tenho outra saída, eu tenho que ficar nesse lugar. E aqueles, ao longo da caminhada, né, que eu vi as queixas, e parecia, não, agora essas pessoas, né, elas se sentiam, agora eu estou livre, agora eu faço o que eu quiser, agora eu tenho mais tempo, agora tudo é maravilhoso. Nenhuma delas está com tudo maravilhoso. E eu não estou dizendo que é tudo maravilhoso no Evangelho, amados. Que se eu for ler lá Paulo sofreu chicotada, naufrágio, perigos. Perigos entre falsos irmãos. Ele quase morreu ou ele morreu. Paulo sofreu muita coisa. E às vezes a gente é só, não é chicoteado, é só chacoteado. Você já foi chacoteado por ser crente? Virou motivo de chacota? Já, eu já virei. E às vezes a gente só precisa aguentar uma chacota. Paulo aguentou 49 chicotes. E aí a gente já fica, meu Deus. Aí como é difícil, né, servir a Deus, porque a pessoa fica só mangando a gente. É humilhado. Fica esperando a hora de ser dos humilhados serem exaltados. Então todas essas questões, amados, que tem no mundo de hoje, que não dá nem para falar, de todos os ismos, aí afora. Muitas vezes você não vai ter uma revelação plena, mas se você decidir permanecer, uma hora a revelação chega. E aí você vai agradecer. Ainda bem, graças a Deus, mesmo eu não concordando, mesmo eu não gostando, mesmo eu tendo raiva do irmão. Espero que você não se choque, mas alguém tem raiva de você e você faz raiva a alguém. Alguém não concorda com você. Pede perdão. Mas você decidiu ficar num lugar que aparentemente não tinha nada para lhe dar. Porque às vezes a gente vem para a igreja e parece, não, vou só dar, vou só. Mas é essa a proposta do Evangelho. E ainda, Deus é tão bom, que aquilo que você semeia, você colhe mais. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Às vezes você espera da mesma pessoa que você semeou, né? Às vezes eu vou ser bem legal com o pastor Rômulo, porque ele vai ser legal comigo. Aí um dia o pastor Rômulo não é legal comigo. Aí eu digo, pronto, já não vou mais semear. Não espere de pessoas a semente que só o Senhor vai lhe dar. E aí, às vezes, o fruto não vai chegar na sua vida porque você interrompeu. Eu me chateei e parei de servir ao Senhor. Eu não gostei dessa igreja, não gostei de como falaram comigo. Não gostei como as coisas acontecem. A maioria das pessoas que não gostam das coisas, não concordam com as coisas, elas não conseguem permanecer em outro lugar, em outra igreja. Então, se você há de sair ou congregar em outra igreja, que seja por direção e não por chateação. Fica chateado mesmo, uma hora passa. Eu digo a você, passa. Eu não vou nem pedir para as pessoas levantarem a mão, para você não ficar escandalizado, né? Tem um novo visitante, não fique escandalizado, irmão. Aqui é uma reunião, né? É um negócio bem bonito, é gravado, mas aqui é uma reunião de família. E quem foi que nunca teve raiva do pai, da mãe, do irmão, de qualquer parente? Então é isso. Então se você não serve ao Senhor ainda, né, eu lhe motivo mesmo, um dos requisitos é fazer o discipulado, né, mas vai recomeçar. Então não ache que você precisa alcançar algo, precisa ter 30 anos para poder servir ao Senhor. Você pode servir hoje. E se você, né, como é servir? A primeira coisa, né, para ser tudo isso que a gente falou aqui, é reconhecer que você precisava de um Salvador e um Redentor. A primeira coisa que eu achei estranha, porque eu achei que minha vida estava tranquila. Aí alguém me disse, você precisa de um Redentor, você pecou. Você está preso no pecado. Aí sabe aquelas notícias, eu adoro essa notícia. As notícias que tem, o Ministério do Trabalho entra numa fazenda e o povo está trabalhando. E alguns deles nem estão acorrentados. Eles só estão trabalhando de noite. Elas nem sabem que precisavam de um resgatador.
Aí chega lá o Ministério do Trabalho, e vamos lhe resgatar, porque você está numa condição de escravidão. Ela não sabe, ela só acha que está trabalhando muito e está dando graças a Deus, porque está recebendo uma comida e um dinheiro, porque ela não tinha nada. Então, para ela, aquela condição parece já maravilhosa. Mas alguém disse, ei, você é escravo. Você precisa de um redentor. Você precisa de redenção. Você está preso, você não consegue sair daí. E a palavra diz que o Senhor, né, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente decide, mas quem faz o transporte é Ele. Da mesma forma. Essas pessoas, elas não sabem que elas precisavam de redenção. Elas não sabem que estavam presas, estavam caminhando para o inferno. E alguém me diz, estava caminhando para o inferno. Eu digo, vale, meu Deus, eu estava tão normal a minha vida. Estava estudando, estava querendo me formar. Parecia que estava tudo indo para o caminho bem, mas eu estava caminhando para o inferno. E foi um primeiro choque. Mas é um choque de realidade. E eu espero que você não tenha se sentido constrangido. Mas eu acho isso maravilhoso, eu acho lindo. Eu falaria muito tempo, eu já passei do tempo. Mas se você, né, entende isso, né? Você não está sentindo emoção, você não está sentindo nada, mas você entende que não serve ao Senhor, que não entregou a sua vida ao Senhor. E você deseja fazer parte dessa nova realidade, você pode até pensar, mas está tudo bem na minha vida. Mas existe uma condição que ela é superior, que é espiritual. E que todos nós precisamos ser resgatados dele. E para você só é um sim, eu quero, Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que eu preciso de salvação e de redenção. Faz de mim uma nova criatura. Para você é só isso. Para Jesus custou preço de sangue. Custou a carne. Custou a vida dele. Então, se você deseja fazer isso, né, você não vai precisar vir aqui à frente, mas você pode levantar a sua mão e a gente tem pessoas que vai lhe instruir, vai lhe ensinar, né? Você já tem esse benefício. Né? Você não vai ser constrangido, você não vai ser, né, coagido a entrar por uma instituição, mas vão lhe expor e explicar mais detalhadamente sobre essas questões da redenção, né, e fazer uma oração com você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Alguém deseja? Amém. Se você ficou um pouco constrangido, porque, né, eu quase virei sanguínea agora, né, mas é porque eu gosto de falar disso. Você pode procurar a irmã Fátima, irmã Zuleide no final e falar com elas. E outra realidade, amados, que não dá tempo pra gente falar, dá vontade de falar das realidades todas de uma vez só, né? Isso é 30 minutos. É uma realidade de cura divina. Né? A palavra diz que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra também fala sobre impor as mãos sobre os enfermos. Os que creem, eu creio. As pessoas ficarão saradas e curadas. Se você tem algum sintoma de enfermidade, algum quadro, né, algum diagnóstico de enfermidade, deseja oração por cura, né, se você também crê, você vai receber cura onde você está mesmo. Todo mundo saudável, mente e corpo. Oh, aleluia. Amém. Então, pastor Ivas. Aonde? Eita, perdão, irmã, porque eu não enxergo muito bem. Você pode ficar de pé? Estenda as suas mãos, por gentileza. Pai, nós intercedemos pela vida da nossa irmã. E nós reconhecemos que existe uma realidade sobrenatural sobre as nossas vidas. Realidade em Cristo Jesus, que nos possibilita a receber cura. E desde já nós declaramos, batendo em retirada todo sintoma de enfermidade. Nós não precisamos saber o nome, nem o diagnóstico. Porque nós já sabemos o que o nome de Jesus é capaz. E nós declaramos em nome de Jesus. Todo sintoma de enfermidade bate em retirada no nome de Jesus. E a nossa irmã ficando livre completamente. Não retrocedendo, não voltando os sintomas, mas completamente curada e sarada no nome de Jesus.